Ok, agora eu vou apresentar para vocês dois brushes dentro do ZBrush que a gente vai usar bastante. Eu considero os dois brushes mais importantes, vamos dizer assim, para esculpir e para achar proporção, silhueta e tudo mais. Ok? Então, primeiro de tudo a gente vai ver um brush que chama Move. Move é mover, né? E a gente vai usar bastante esse brush para mover massas do objeto, do personagem, vamos dizer, e alterar a silhueta, alterar coisas, variações, né? Então, primeiro de tudo, quando você quer utilizar qualquer tipo de brush, você pode apertar aqui em cima, na paleta de brush, né, que vai abrir todos os brushes, ok? E você pode apertar B de brush. Você aperta B, é a mesma coisa que você tá clicando aqui, aparece exatamente a mesma coisa, tá vendo? E os brushes dentro do ZBrush, você pode usar a letra. Então, se você sabe que você quer Move, começa com M, eu vou apertar M, e ele vai me mostrar todos os brushes que começam com a letra M. No caso aqui, a gente tem o Move, ok? Dentro da customização de interface que eu criei para o curso da gente, né, que eu modifiquei comparado com o ZBrush, eu também modifiquei alguns hotkeys, né, que são teclas de atalho. E como o Move é tão importante, vocês vão ver a cada passar de vídeo, vocês vão ver como o Move é tão importante. Eu coloquei o hotkey, o atalho, para ser o número 1 do teclado, tá? Então, bem acima do que, né, no teclado a gente tem o número 1. E se eu apertar, eu vou mudar para qualquer outro brush agora. Vou apertar B, vou clicar em qualquer coisa. Fica olhando aqui em cima, que quando eu apertar 1, ele mudou para o Move, tá? Então, você tanto pode apertar B, M e achar o Move que você quer, ou você pode apertar 1, que é bem mais fácil, vai ficar mais rápido para vocês, ok? Então, antes da gente começar a entender como o Move funciona e as funções, tá? A gente tem que entender o que é 3D, né? Então, eu vou ativar aqui o que a gente chama de Gizmo 3D, tá? Que é basicamente, a gente vai falar sobre isso já, mas ainda não. Mas basicamente só para vocês verem que o universo 3D, ele é formado em 3 eixos diferentes, cada um apontando para uma direção, né? Então a gente sabe que a gente aprendeu matemática na escola, que a gente usa bastante para fazer gráficos 2D, a gente usa eixo de X e eixo de Y. Então X é o eixo horizontal e Y é o eixo vertical. Então são 2D, duas dimensões. A terceira dimensão é o eixo de Z, que é o azul. Então é bem comum, vocês vão ver em vários softwares que X é vermelho, Y é verde e Z é azul, tá? Então a gente tem 3 dimensões. Z a gente chama de dimensão de profundidade, né? Que é o que faz virar 3D. E YX é a profundidade 2D. Quer dizer, não tem profundidade, é 2D, ok? Então, em 3D, né, uma das maravilhas do 3D, comparado com a escultura tradicional, é que você pode usar conceito de simetria. O que significa simetria? Significa que o que eu alterar de um lado vai ser alterado no outro lado, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem um rosto simétrico, alguém chama, aquela menina tem um rosto muito simétrico, quer dizer que a pessoa está tentando explicar que o lado direito, vamos supor, do rosto é idêntico ao lado esquerdo. Então, para ativar a simetria, para que quando você fizer qualquer ajuste de um lado funcione do outro, a gente tem que escolher qual eixo de simetria a gente quer. Normalmente, para um personagem, a gente quer no eixo horizontal de X, a gente quer que em um lado mude o outro. Então, normalmente, você vai ativar a simetria em X, e a hotkey é X. Então, ó, se eu apertar X aqui, eu vou desligar, tá vendo que eu não vejo mais aquele pontinho vermelho? Ó, ativei, eu vejo os dois lados. Se eu desativar, eu só altero um lado do personagem, não altero o outro, tá? Então, cuidado com isso, porque durante o processo de esculpir, a gente vai querer que os dois lados sejam alterados. Só no finalzinho, quando a gente for querer quebrar a simetria para deixar o personagem mais orgânico, mais real,
com a sensação mais orgânica, essa palavra correta, a gente vai desligar X e vai fazer alguns ajustes pequenos e vai ser ótimo. Mas normalmente a gente nunca quer que o X, a simetria em X esteja desativada, porque a gente não quer fazer a mesma coisa duas vezes, não é isso? Então, o brush de Move, só para vocês entenderem, tá? Quando eu clico em Move, a gente tem esse círculozinho, tá vendo? Que é uma influência do brush, ok? E a gente pode alterar o tamanho desse círculo apertando S, ok? Ou pode vir aqui embaixo, tem essa areazinha chamada Draw Size, que é o tamanho do draw, né, do desenho. E vocês já veem que o atalho é S, tá vendo aqui embaixo? Ó. Deixa eu apertar Shift M, aqui ó, Draw Size, ok? Então, se eu apertar S, eu recebo um slide. Quanto maior o meu brush, mais massa eu vou pegar. Quanto menor, menos massa eu vou pegar para fazer a alteração, correto? Vocês podem reparar também que esse cursor, né, o brush da gente, ele tem dois círculos, tá vendo? O círculo de fora e o círculo de dentro. Vamos entender o que isso significa, tá? Ok, vamos entender o que isso significa. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. E como vocês podem ver, a gente tem, se eu fizer uma projeção aqui, eu tenho, vocês vão entender bem, tá? Vou botar essas linhas pra cima. E basicamente é o seguinte, a quantidade de massa que tiver dentro desse círculo, e primeiro, vai ter 100% de influência no movimento que eu fizer. Então, tudo que tiver dentro desse círculo vai ter 100% de influência no movimento que eu fizer. A partir do momento que eu começo a sair desse círculo, imagine o seguinte, 100% de influência. Quando eu começo a sair, a influência vai caindo até virar 0. Então, eu tenho 100, mais ou menos aqui eu tenho 50, e aqui eu tenho 0 do lado de fora, tá? Então, isso é o que a gente chama de curva de fall off. Você tem um pico aqui, que nesse caso é mais plano, né? Não é um pico, é um planar. E aí você tem uma queda de fall off até que 0. Então, qualquer coisa que tiver fora desse círculo externo não vai ter nenhuma influência. Nenhuma influência, ok? Então, vamos ver como é que isso funciona, tá? Ó, eu tô aqui, o que tiver dentro do meu círculo inicial vai ter 100% de influência. Agora, olha a área do pescoço, por exemplo. Ele tá dentro do segundo círculo, né? Então, olha só. Ele tem menos influência até a base do pescoço, que já estava fora do círculo e não está sendo mais alterado. Tá? Então, essa influência, essa distância entre o círculo interno e o círculo externo, é o que a gente chama aqui, ó, de focal shift, tá? Quando o focal shift, que é o foco, a mudança de foco, né? Quando o focal shift tá em 0, ele é mais ou menos assim. É como se fosse dividido em 4 partes, você tem 50% no meio, 50 de um lado, 25 de um lado e 25 do outro. Agora, se eu alterar o focal shift, o que acontece? Vou fazer esse círculo ficar bem pequenininho no meio, olha lá. Então, eu tenho deixa eu só deixar um pouquinho maior pra vocês verem, mas eu tenho uma influência bem pequenininha no meio. E o resto, tá vendo? Então, o resto tá movendo muito pouco, mas o meio, aquela bolinha do meio tá movendo 100%, tá? Se eu fizer o inverso, eu vou descer. Agora, os dois círculos estão bem próximos, tá vendo? Então, eu tenho 100% de influência, olha só, em tudo, basicamente, tá vendo? Aí, ele faz essa mudança brusca, porque entre a área de 100% e a área que vai ser 0, estão muito próximas, né? Então, é uma mudança, não é uma mudança suave, é uma queda muito grande, né? Ó, se eu fizer isso aqui e fizer um desenho de novo por cima, ops, não vai funcionar. Ok, deixa pra lá. Vocês entenderam, né? Então, ó, mudança brusca. Se eu fizer o inverso, mudar o focal shift bem pequenininho, aí vai ser uma mudança mais suave na área externa, né?
Normalmente eu vou deixar no 0 por padrão. Tem alguns brushes que a gente vai alterar. Mas o que eu altero mais é sempre apertar S, altera o draw size, tá? O tamanho do seu brush. Então, várias vezes a gente vai ver isso. Eu vou apertar S, vou diminuir, a gente vai, aumenta, puxa aqui, tá? Mais ou menos isso. A gente também tem a intensidade do brush, né? Tá aqui embaixo, ó. Z Intensity, tá? Que é a intensidade do brush. E agora tá 51. E basicamente, intensidade é o que o nome diz, intensidade, né? Se eu tenho 51, essa é mais ou menos a força que eu tenho que fazer pra puxar esse negócio. Se eu diminuir pra, vamos dizer, 2, ó, eu tenho que puxar bastante, eu tô quase saindo, ó, vou ter que puxar e depois voltar, puxar de novo, voltar, puxar de novo, voltar, puxar de novo, tá? Então, normalmente a gente vai estar também alterando essa intensidade, que às vezes você quer fazer movimentos bem leves, fazer alguns ajustes, aí você faz a intensidade pequena. E às vezes você vai colocar a intensidade 50, por exemplo, porque você quer fazer alguns ajustes rápidos, para poder mover rápido, tá? Tranquilo? Então esse é o brush de Move, ok? Lembrando novamente, apertar 1 do teclado, você muda pro brush de Move, tá? A gente tem Draw Size, que é o S, para alterar o tamanho. A gente tem o Focal Shift, tá? Que a gente não vai utilizar muito por enquanto. E a gente tem o Z Intensity, que é a intensidade do seu brush, para saber se você vai fazer movimentos mais leves ou vai fazer movimentos mais intensos, ok? Uma coisa que é importante falar ainda sobre simetria, tá? Só para vocês ficarem atentos, tá? Porque X é muito perto do Z, né? É o próximo, vizinho. Às vezes quando você aperta Ctrl Z, às vezes você aperta Ctrl X sem querer, ou aperta bate no X sem querer, e aí você desativa a simetria sem querer, né? E aí tem que ficar com cuidado nisso, porque às vezes você tá olhando assim de lado e você tá ajustando alguma coisa. Ah, vou fazer aqui, deixar mais grosso, ajustar esse lado. E aí quando você vira, upsi, não tem simetria. Então toma cuidado com o Ctrl Z, né? Que Ctrl Z todo mundo sabe, é de vários outros softwares, que é pra você rebobinar, né? As ações, ok? E uma coisa, vou apertar X aqui, ó, tô com a simetria ligada, tá? E se você esqueceu o atalho que é X, só pra vocês ficarem sabendo que se você for aqui em Transform, aqui em cima, ó, Transform, ele tem aqui, ó, ativar a simetria tá laranja, quer dizer que tá ativa. E qual é a simetria que tá ativa? X, tá? Então, se eu desligar aqui o X, ó, não tenho mais. É a mesma coisa de eu estar apertando o X no teclado, ó só, tá? Então, só pra vocês saberem, transforme, simetria tá aqui, ok? Então, só pra mostrar um pouquinho mais sobre o Brush Move, tá? Eu vou dar um append aqui, a gente já aprendeu. Então, vou clicar em append, vou dar um append numa esfera. E uma coisa que eu não mostrei ainda é que nas layers, assim como no Photoshop, a gente tem um olhinho, né? Pra fechar. Então, eu vou clicar na minha esfera. Vou fechar o olhinho do corpo aqui, ó. Pra eu ficar só com a esfera isolada. E se vocês notarem, a simetria não tá ativada por padrão. Então, muito cuidado. Toda vez que você der um append em alguma coisa, geralmente a simetria não tá ativada. Então, a primeira coisa que eu faço no momento que eu dou o append, eu aperto X. Ó, ativei a simetria agora. Tá joia? Então, atenção nisso. Toda vez que você for fazer um append, se você carregar alguma malha pra dentro do ZBrush, que aqui não importa, ativar a simetria, ok? Então, ó, agora que eu tenho a simetria ativada, eu vou apertar S para aumentar o meu brush. E vamos imaginar que eu vou fazer, por exemplo, um crânio. Então, vou olhar aqui na lateral, na vista lateral, vou colocar aqui mais ou menos... Ah, esse é o volume do meu queixo, né? Da jaw, da mandíbula, tá? Aí aqui eu vou subir para fazer a parte de trás do crânio, né? Que é mais alta, tá? Olhando de frente, né? Eu vou alargar aqui, vou deixar essa parte mais fina, tá? Não é pra fazer isso não, tá? Eu só tô mostrando a utilidade do Move, como ele pode ser utilizado, mas a gente não se preocupa com isso agora ainda não, tá? Eu só tô mostrando a vocês que é uma ferramenta muito forte
e que a gente vai usar bastante pra fazer blocagem, que a gente chama de personagem, tudo mais, ok? Então esse é o Move. A gente agora vai aprender um brush muito legal também, que a gente vai usar bastante, que é chamado Clay, tá? Então, o brush de Clay, tá? Assim como o brush Move é 1 no teclado, eu coloquei Clay para ser 2, tá? Existem vários brushes de Clay de adicionar. Clay é adicionar massa, né? Então, por exemplo, esse é um Clay diferente. Eu quero mostrar primeiro esse Clay, que é esse terceiro botão aqui. Ele não é o atalho 2, tá? O atalho 2 é outro tipo de Clay. Mas primeiro vamos falar do Clay basicão, que é Clay, tá? Vou clicar aqui no Clay. E com a tablet, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a desenhar, tá? Esculpir. Se vocês notarem, o Clay basicão, ele adiciona como se fosse uma camada de massa. Não importa o quanto eu tô apertando a tablet, quantas vezes eu vou para cima e para baixo, sem tirar a tablet, a caneta da tablet, ele adiciona somente como se fosse um patamar de massa, tá vendo? Então é legal, às vezes, quando você quer fazer um detalhe que seja mais até inorgânico, né? Alguma coisa de metal, alguma coisa assim. Porque pra você adicionar massa em cima, você tem que tirar a caneta e ir de novo. Tira a caneta, clica de novo. Tira a caneta, clica de novo. Aí você começa a adicionar massa em cima de massa. Mas se você ficar indo e voltando, vê que ele não sobe muito o volume, tá vendo? Ele atinge um patamar mesmo, tá? Então, se eu clicar normal, eu adiciono massa. Se eu segurar o Alt e começar a desenhar, eu começo a retirar a massa, tá vendo? Mesma coisa, né? Se eu não tirar a tablet de fora, ele vai assumir um platô indo pra dentro. Eu não sei qual é o oposto platô, tá? Então, eu tenho que tirar a caneta da tablet e ir clicando se eu quiser ir arrancando massa, criando uma cavidade, vamos dizer assim, tá? Já o Clay, esse é o Clay normal, né? Que é esse terceiro brush aqui, tá? Então, vamos supor que eu tô aqui. Antes de eu passar pro outro Clay, eu quero mostrar uma coisa. Então, vamos supor que eu tô fazendo alguma coisa aqui, botando o nariz nele e tal. Outra coisa que você pode usar no brush é segurar o Shift. Shift, ele muda o brush aqui, ó. Eu tô com Clay. Se eu seguro o Shift e fico segurando, ele muda pra Smooth, que é suavizar, tá vendo? Então, ó, se eu segurar o Shift e começar, eu começo a suavizar aquela área que eu criei. Se eu ficar passando e passando e passando, eu vou quase que limpar tudo que eu fiz, tá? Então, só relembrando rapidinho, antes da gente ver o outro Clay. Clica normal, adiciona massa. Segura o Alt, tira a massa, tá? Segura Shift, suaviza. O 2, que é o Clay Build Up, que é um Clay diferente, vê a diferença. Eu vou começar a desenhar. Primeiro, ele é meio quadrado, meio bruto. E segundo, se eu ficar passando a caneta, ele começa a adicionar massa, ó, tá vendo? Então, vai ficando meio que deformado, porque a gente não tem polígono suficiente. Mas, ó, ele é diferente, que o Clay normal, ele atinge o platô e não sobe mais a massa. Mas o Clay Build Up, a palavra Build Up é tipo construindo em cima do outro. Build Up, construindo em cima, tá vendo? Então, eu posso ficar adicionando massa e adicionando massa e adicionando massa, tá? Olha só. Então, a gente vai usar bastante o Clay Build Up, que é o 2, tá? Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e começar a cavar a cavidade ocular, vamos dizer, né? Aí eu posso chegar aqui e começar a adicionar como se fosse um voluminho de nariz. E aí fazer aqui a área da testa, né? Do olho, tá? Adicionar aqui um voluminho, vamos supor, ok? Posso com o Move, voltar de lado, ó, com o Move. Eu vou puxar pra dentro, puxar o nariz dele pra fora, tá vendo aqui, ó? Então, eu tô mostrando, não é pra vocês fazerem isso não, tá? É só um exemplo de como utilizar os brushes, né? Posso abrir aqui a narina dele, vou colocar aqui o olho pra dentro, tô movendo, tá vendo? E vou agora com o Shift dar uma suavizada geral, tá? E aí eu começo a criar uma estrutura que eu quiser. Basicamente usando 2 brushes, você pode esculpir bastante coisa, tá?
Então, olha só, eu poderia cavar aqui, se eu quisesse deixar ele mais magrinho, tá? Enfim, vocês entenderam, né? Eu não vou ficar esculpindo nada, que agora não é hora ainda. Mas, mesma coisa, todos os brushes, tá? Se você segurar Alt, ele remove massa. Se você segura Shift, ele suaviza. Não todos, mas a maioria. Funciona dessa forma, ok? Então, se vocês quiserem agora, né, que vocês aprenderam duas ferramentas poderosíssimas, pode brincar à vontade. Então, por exemplo, vou apertar um, que é o Move, aí vou deixar o nariz dele mais alargado, vou deixar ele com um narizão assim, vamos supor, e fazer meio que um nariz de vilão. Vou pegar aqui, colocar o olho dele mais próximo, tá? Colocar um pouco aqui de volume, aqui nessa área. Tá? Vou deixar o nariz dele um pouco mais grosseiro, vou colocar um voluminho aqui. Eu tô só brincando, tá? Agora é a hora da gente brincar. Então, se você quiser experimentar, fazer alguns testes, eu vou deixar ele magrinho assim, com estrutura óssea mais larga, tá? Lógico que se você não se sente à vontade ainda pra criar um rosto ou nada, só brinca mesmo, pega uma foto, um desenho, tenta duplicar brincando. Não tem estresse, tá? Isso não é o dever de casa, se não quiser fazer, não faz, mas é sempre bom. Por exemplo, eu posso pegar a ferramenta de Clay e criar aqui, por exemplo, na lateral, né, onde seria mais ou menos a orelha. Eu vou pegar, criar um voluminho aqui. E com a ferramenta de Move, apertei 1, né? Eu posso chegar aqui, ó, e começar a puxar um pouco esse volume da orelha. Cuidado, né, pra deixar aqui, ou deixar mais largo. Por isso que é importante sempre apertar S, tá vendo? Eu vou puxar isso aqui pra dentro, vou puxar a orelha, apertar Shift pra ajustar, vou puxar aqui pra trás, tá? Então, olhando aqui de cima, sempre girando o modelo. O modelo tem que ser girado constantemente, tá? Isso é 3D, não é 2D. Então, pra você visualizar algo bem em 3D, você tem que girar o modelo, porque ele é tridimensional, right? Então, ó, tô puxando aqui, colocando, ó, deixar ele com o orelhão, assim, tá? Colocar mais pra cá, pra dentro. Abrir a orelha dele aqui, tá? Aperta Shift, ó, dá uma suavizada, dá uma olhada geral, não importa muito ainda. A gente tá só se divertindo mesmo, né? Só brincando, tá? Então, eu queria que vocês, se você se sentir à vontade, fazer isso também, porque essa é a melhor forma de você brincar com o Move e os, né, segura o Shift, suaviza, tá? E aí você pode, tá brabo, tá? Deixar o nariz dele mais grosso, deixar mais fininho, ok? Brinca aí à vontade, se quiser, eu vou fazer uma narina dele, eu vou pegar aqui, apertei 2 pro Clay Build Up e vou simplesmente cavar aqui um pouquinho a área da narina, tá vendo? Depois eu vou segurar o Shift e dar uma suavizadazinha básica, mas aí a gente já consegue ver, ó, que a narina tá sendo criada aqui, tá? Então pode brincar à vontade, tá? Pode tentar fazer um gato, cachorro, o que você quiser. Agora é a hora que você pode brincar fazendo o que você quiser. Clica aqui no Clay, ó, aí eu vou segurando o Alt, vou retirar um pouquinho de massa aqui pra deixar a cavidade mais funda, ok? Enfim. A gente vai ter o homework dessa semana, que não é esse. Mas fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguns testes e submeter pra gente dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada com o maior prazer, ok? O mais importante é treinar o Brush 1, que é o Move. Treinar o Clay e o Brush 2, que é uma variação do Clay, que é o Clay Build Up, né? Que a gente acabou de comentar. Lembrando que clicou, segura Alt, vai pra baixo, segura Shift, suaviza, ok? E é isso então.